todos e sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É isso aí, povo de Deus, já estamos ao vivo aí na nossa live aí, em nome do Senhor Jesus, né? Eu tenho certeza que o Senhor Jesus já tem abençoado aí, né? Este projeto ao qual aí o Senhor entoou no coração do presbítero, né? E aqui da Rádio Valente Deus, ao qual nós estamos aí trazendo o melhor da palavra de Deus para você. E você que se encontra na live aí também, participa conosco aí, fique ligadinho no 988-19-7957, tá aqui o telefone aqui da Rádio Valente Deus aqui, para você aí, né, ficar juntinho, né, presbítero? Em nome de Jesus. Isso aí, né? E lembrando os irmãos também, que hoje nós vamos estar transmitindo aí a live, em nome do Senhor Jesus, já vai estar lá no YouTube também nos nossos canais, e vamos estar transmitindo também o programa aqui da rádio, ao vivo aí também no Facebook, então você não vai poder perder, amém, querido? Aonde você conectar, estaremos presentes para a glória de Deus. Lembrando que esse projeto, né, Deus colocou no meu coração, Deus colocou no coração do pastor Anderson e da Rádio Valente de Deus de abrir as portas para nós aqui, e Deus colocou no teu coração de nos acompanhar. Então é uma unidade mútua, né, pastor Anderson, que o Senhor nos proporcionou de através de nós chegar ao teu lar, chegar à tua família, para edificar a tua fé. Se você não tem fé, acompanhe até o final do programa, que eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Apenas abra o teu coração, apenas medite no que vai ser dito. Sempre eu falo isso, pegue a sua espada, né, a palavra de Deus, a Bíblia. Pegue aí um caderno, uma caneta, um rascunho para você fazer anotações. É sempre importante, porque quando nós só ouvimos, a probabilidade da gente esquecer é maior, mas quando nós ouvimos e anotamos aqueles pontos importantes, aquele ponto fica fixado na nossa cabeça. E se porventura ocorrer um esquecimento, porque não somos perfeitos, você sabe onde recorrer aquelas anotações, né? Envie sua pergunta pelo WhatsApp, participe do programa, manda aí o seu joinha se estiver chegando tudo bem o áudio, estiver chegando tudo bem aí a imagem aí, se tiver tudo certo, manda o seu like, se não tiver também manda uma mensagem pra gente ir, né, nos organizando aqui, mas desde já que essa noite seja uma noite fervorosa, aparentemente fria, mas fervorosa, cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. É isso aí, querido, é isso aí, assim que a palavra de Deus, né, é assim que a palavra de Deus ela trabalha, né, querido? Aleluia. Ela trabalha em formas ao nosso favor, né, querido? Então eu estou muito feliz, presbítero, que o Senhor Jesus continue nos abençoando aí poderosamente. De início agora o presbítero já vai, né? Vamos começando aí, enquanto eu acabo de ajustar o restante das coisinhas que faltam aqui. Mas já vamos dar início aí, né? Em nome de Jesus. Ou vai aguardar mais um pouquinho o povo chegar? Vamos orando, né? Vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode mexendo aí que nós vamos orando aqui. Amém, amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, bota a mão no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e Deus amado. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos, ó Pai, para que teu Espírito Santo abra o nosso coração, o quebrante o nosso coração, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Sim. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados, ó Pai, das nossas falhas. Te pedimos perdão daquilo que fizemos que não te agradou, daquilo que não fizemos que poderia ter te agradado, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Perdoe os pecados ocultos, Senhor, que Sim, muitas vezes não sabemos que nós estamos pecando, mas que essa noite o Senhor possa trazer à tona no nosso coração, para que nós possamos continuar a pedir perdão ao Senhor e ter o perdão do Senhor esta noite, ó Pai. Que a tua palavra ela seja revelada segundo a sua essência. Aleluia. Que a tua palavra ela seja germinada mais uma vez no nosso coração. Em nome de Jesus. Regada pela tua água, a água do Santo Espírito do Senhor, ó Pai. Para que possa crescer, ó Pai, os frutos dignos de arrependimento, o fruto digno, ó Pai, de louvar o teu nome. A tua palavra diz, ó Pai, que a árvore que dá bom fruto, ela é podada. Aleluia. O Senhor limpa os ramos para que ele possa continuar a dar frutos. E a árvore que produz maus frutos é cortada e lançada ao fogo. Lança ao fogo as nossas impurezas. Sim, meu Deus. Restaure a nossa fé, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos limpos esta noite, para que possamos continuar dando os bons frutos, ó Pai. O fruto que te agrade, o fruto de justiça, o fruto de retidão, ó Pai. Sim, Pai. Fruto de amor. E que o fruto do teu Espírito, ele se manifeste em nosso meio nesta noite. Aleluia. Se tem alguém que precisa liberar perdão, que seja agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sim, ó Deus. Que se alguém angustiado, no meio dessa pandemia, ó Pai, as pessoas desesperadas dentro de seus lares, o Senhor é o conforto, é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 46, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós necessitamos do Teu Espírito Santo, que é o Consolador. Console os nossos corações, guia este estudo, ó Pai. Sim, ó Deus. Que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos escutar. Que seja ministrado essa noite, ó Pai, os nossos deveres como cristãos, ó Pai. A verdadeira sã doutrina de Jesus Cristo em conformidade com a Tua lei, ó Pai. Em conformidade com o Teu pensamento, com os Teus sonhos e com os Teus planos, ó Pai. Repreende toda a enfermidade nesses lares, nos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, repreende a depressão, repreende, Senhor, aquele espírito maligno de solidão. E coloca o Teu espírito de alegria, de felicidade, o Teu espírito, ó Pai, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Irmãos, queria mandar, a paz do Senhor Jesus também lá para a minha congregação, a Igreja do Evangelho Pleno Tabernáculo da Fé. Alguns irmãos estão ligados. Obrigado aí na pessoa da pastora Patrícia, nossa líder lá. Eu agradeço toda a igreja, toda a congregação pelo apoio. Queria agradecer mais uma vez a Rádio Valente de Deus. Glória a Deus. A Igreja Pentecostal Valente de Deus, todos Amém. Os irmãos, através da vida do pastor Anderson. Agradecer aí nosso irmão em Cristo, o pastor Joel. Pastor Joel, não é para hoje, varão. Recebe aí, varão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Você tem um dom lindo, meu irmão, de comunicação. Você tem que colocar isso ao serviço do reino de Deus. É verdade. De verdade, queria agradecer ao pastor George, que está sempre nos apoiando, em nome de Jesus. Em breve aí vai chegar o CD dele aí, em nome do Senhor Jesus. Já tá tocando na rádio. Já tá tocando na rádio, eu já ouvi algumas músicas. Muito obrigado pela confiança aí, com a nossa Rádio Valente de Deus aí. A esposa dele, a Vanessa, mulher de Deus, abençoada. Queria agradecer ao Marcos, o nosso irmão Marcos, um músico do Senhor, meu irmão. Um homem ministro de louvor. Está ligado na rádio, instalou o aplicativo alguns minutos antes. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, para você, para tua esposa, para tua família. Amém. Eu queria agradecer aqui também, especialmente, a minha esposa. Obrigado, minha esposa Verônica, te amo. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Obrigado também por, às vezes, dar aquelas cutucadas que a gente precisa, né, pastor? É verdade. Obrigado às minhas filhas, Ana Clara e Ana Luísa. Obrigado ao meu pai, à minha mãe, Amém. à minha avó. Obrigado ao meu irmão Pedro, à minha irmã Dani, a Marcela, meus cunhados Ítalo e Júlio, meus sobrinhos Isaac e Esther. Obrigado. E vou aproveitando a carona aqui do presbítero aqui também aqui, já fui até cobrado sobre isso, então vou estar também Aleluia. Agradecendo primeiramente ao nosso Deus aí pela essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, E agradecer também aí a minha esposa, a minha esposa Tatiana, o meu filho Wallace aí, que nos ajudou. Já nós vamos mostrar o estúdio como tá aqui, tá, irmão? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Meu filho aí que dedicou aí, tá ajudando a gente aí a montar aí esse estúdio maravilhoso para esse som chegar até você aí, Melhor mandar um abraço para minha mãe e o meu pai também aí, que estão ligadinhos conosco aí. Meu pai sempre compartilhando aí, as nossas conquistas aí, Aleluia. Ao qual Deus tem abençoado aí a cada dia mais. Todos os meus familiares, Jean Dias, Jean Dias ligadinho conosco aí também, nos apoiando aí, nos ajudando aí também a cada dia mais aí, a propagar aí, o aplicativo, Aleluia. E várias outras coisas aí também, em nome de Jesus. E todos, toda a nossa família, porque se a gente for falar todo mundo, presbítero, a gente fica até perdido aqui e o programa não começa. Mas, e você, principalmente você ouvinte, principalmente aí você ouvinte, você aí que está ligadinho na live aí. Aleluia. Nosso muito obrigado aí
pela confiança de podermos adentrar até a tua casa com a palavra de Deus aí, em nome de Jesus. Então recebe aí hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, né? Minha família de São Paulo que teve aí, tem alguns primos meus ligados aí, Deus abençoe a cidade de São Paulo aí que está enfrentando um grande problema. Os irmãos do Canadá que estão ligados. É verdade. Alemanha, né, pastor? Alemanha também. A nossa querida Soraya que está lá propagando lá o evangelho lá. Soraya, aquele abraço para você, que o Senhor Jesus continue te abençoando aí, você e toda a sua família aí, seu esposo, amém? Deus abençoe. O meu primo Emerson ali no Canadá, não sei se ele já instalou o aplicativo, mas se estiver ouvindo aí, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus possa transformar a tua vida. Canadá tá ligado, ó. Olha lá, então. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Deus que faz isso, meus irmãos. A gente jamais achou que dentro de pouco tempo, né, pastor Anderson, romperia fronteiras. Né? Em breve vai romper mais. Então que o Senhor possa nos usar, tanto nós aqui quanto vocês aí, para propagar esta programação abençoada. Amém. Vamos lá, né? Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos abrem aí, eu vou explicar algumas coisas técnicas que eu falei no primeiro programa, que ainda era Café dos Pastores, né? Bate-papo dos pastores. Mas eu vou voltar nesse lance para a gente entender. O que significa sã doutrina? A palavra sã significa característica da pessoa que está em perfeito estado. Exemplo, ela ficou muito doente, mas agora está sã. Uma pessoa sã é uma pessoa sensata, justa, verdadeira, uma pessoa equilibrada mental e fisicamente. E que evidencia uma essência, é um substantivo, né? Ela evidencia, o substantivo evidencia uma essência que vem de dentro para fora. Aleluia. Não é algo externo, porque se fosse algo externo, o meu terno ele falaria por mim, mas não. Nos apresentamos bem, mas o que vale é o que está dentro do coração, né? É claro que nós externamos, né, pastor Anderson, isso aqui do que está dentro de nós, através do nosso modo de vestir também, porque antigamente só Jesus na causa, mas vamos lá. O que significa doutrina? Doutrina significa um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Então, resumindo, significa ensino. Ensino de quê? De fundamentos. Como nós estamos falando de fé de Jesus Cristo, fundamentos da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico. Eu não gosto de usar essa palavra religioso, porque não somos religiosos, nós somos cristãos, mas esse é um contexto religioso. Nós estamos respaldados na palavra de Deus, irmãos. E eu quero externar para os irmãos, nós já estudamos sobre a doutrina da queda, a doutrina do pecado, vimos a consequência do pecado do homem, na queda do homem, que proporcionou a queda, a consequência de se viver uma vida no pecado, a doutrina da salvação que nos mostrou como ser salvos. Depois estudamos sobre o batismo, sobre a ceia. Mostra que esses dois estudos foi... Rapaz, é só Jesus que faz essas coisas. E hoje nós viemos falar dos nossos deveres. Nós temos o direito, através da salvação adquirida pela graça de Deus, direitos às bênçãos de Deus. Primeiro a salvação e depois aquilo que a salvação acompanha. Pela obediência. Agora nós vamos estudar. Que obediência é essa, pastor Anderson? Nós só queremos direito muitas vezes, meus irmãos. Nós estamos aqui, acontece a pandemia, acontece um montão de problemas, Senhor, mas a tua palavra me promete que, irmão, a promessa vai se cumprir. Nós não estamos livres de contrair esse vírus. Se porventura nós contraímos, nós sabemos de uma coisa: se nós partirmos para agora, o Senhor tem prazer na morte do justo. Não tememos a pandemia. A Bíblia fala: antes temei aquele que é poderoso para vos lançar no inferno. Quem pode lançar o homem no inferno, quem pode não condenar o homem ao inferno é só Deus, irmãos. Ele é o justo juiz. E eu venho trazer aqui os nossos deveres, irmãos. Você sabe por quê? Senão ficaria muito fácil
Hoje eu estava estudando sobre a predestinação e o livre-arbítrio, varão. E hoje o Espírito de Deus, ele me deu uma torcida, porque eu acreditava muito na predestinação, meus irmãos, mas de forma errada. Eu vou só explicar para os irmãos. A predestinação é a consequência de uma escolha. Hoje eu aprendi isso. Por quê? Se eu escolho servir a Deus, aqueles que servem a Deus estão predestinados à salvação e às bênçãos prometidas na palavra de Deus. Aleluia. E se nós escolhemos desobedecer a Deus, estamos predestinados ao que? As maldições da desobediência. Hoje eu entendi, irmãos, o que é a predestinação no contexto cristão, no contexto de Adonai, do Senhor, do nosso Deus vivo. Porque ficaria muito fácil se, pastor Anderson e ouvintes, eu aceitasse Jesus e continuasse fazendo o que eu queria. Porque Paulo fala sobre a inclinação da carne. A inclinação da carne é mais forte. A nossa inclinação da carne, o nosso desejo de pecar é mais forte do que o desejo de obedecer. Essa é uma grande verdade, irmão. Paulo deixa aí, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eita. Então nós temos que alimentar a nossa alma através da palavra de Deus. Mas é só estudar, é só ouvir? Não. Ouvir, a fé vem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho deveres. Você tem deveres para com Deus. E a partir de agora nós vamos estudá-los. Se tratando de conduta cristã, estudaremos o perfeito ensino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a saúde, a justiça, as verdades éticas e morais da Igreja de Cristo, começando pelo nosso espírito de dentro para fora. Quer dizer, a transformação vem de dentro para fora. Então, se eu aceitei Jesus, a partir desse momento que eu tomei essa decisão, o fruto dessa escolha é a predestinação para fazer o que é certo. Mas eu corro o risco também de não fazer o certo, pastor Anderson. E que é o certo? É o que eu penso? É o que você pensa? É o que vocês aí do outro lado pensam? Se estiver em conformidade com a palavra de Deus, estamos no caminho certo. Mas se não tiver, irmãos, infelizmente, não tem como. Estamos tratando aqui de pessoas, nesse momento, pessoas salvas. O salvo, ele é obediente não por obrigação, mas por gratidão a Deus. Aleluia. E por gratidão a Deus, nós temos que cumprir aquilo que é de dever de um cristão. Glória a Deus. Recebe aí, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que tem a ver isso, presbítero Valdir? Nós temos os 10 mandamentos, irmãos. E no começo desse sermão do monte aqui, do capítulo 5, versículo 1 ao 12, nós vamos ver, pastor Anderson, que não vai dar tempo de externar tudo, então cada programa eu vou trazer um ponto. Nós temos aí 12 programas pela frente. Eita glória, hein? Para falar sobre os nossos deveres. Aleluia. Se eu conseguir avançar 2, amém, mas programamos 12. Mas se for antes ou ir mais um pouquinho, que os irmãos tenham paciência aí, mas eu creio que até o final desse estudo Deus vai nos mostrar muita coisa. Preste atenção. A palavra do Senhor, ela nos fala em Êxodo 20. Antes, vamos lá, abre em Êxodo 20 aí. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós já até falamos sobre isso aqui, mas só para lembrar. Deus disse todas essas palavras. Eu sou Adonai, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima do céu, nem sobre a terra,
ou na água embaixo da linha da costa. Lembrando que essa é uma tradução, ela está seguindo o molde original, tá? Esse aqui é tirado diretamente dos originais, tá, irmão? É uma bênção que chegou para nós aí, graças a Deus. Aleluia. Você não deve curvar a elas, nem lhes servir, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e a 4ª geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas leis. Matzvot, né, minhas leis, minhas ordenanças. Você não deve usar de forma leviana o nome do Senhor, seu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar seu nome de forma leviana. Presta atenção, é um dever de nós como cristãos. Eu já vou chegar lá em Mateus, tá, irmãos? Fiquem em paz. Primeira coisa, nós não podemos fazer outros deuses diante de nós. Imagem de escultura, quadros. A arte é bonita, irmão. Mas por que Deus falou para não fazer nada semelhante do que há no céu, na terra e embaixo? Porque aquilo gera uma idolatria. Não sei se os irmãos conhecem a história do catolicismo romano, mas segundo os historiadores, eles colocaram aquelas imagens de Pedro, de Paulo, de Maria, de Tiago, de João, apenas para eles terem um referencial e lembrar quem eram os apóstolos, quem ensinou eles. Mas só que, irmãos, o coração do homem, a inclinação nossa para o pecado, ela é muito forte. Ela é maior do que a nossa inclinação por bem. Essa é uma grande verdade, que nós falamos que não, mas as nossas atitudes mostram que sim. Então, e naquela época, a liderança da igreja viu que aquelas pessoas estavam dobrando o seu joelho e pedindo aqueles santos que a imagem representava para interceder por eles. E não é assim, irmão, o morto está dormindo. A Bíblia deixa claro que nós, quando o Senhor nos chama, nós vamos dormir, esperando o dia da redenção. Eu vou trazer algo um pouco mais para frente sobre esse tema, mas só para explicar uma coisa. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, mas nós, primeiro ressuscitarão os que dormem, subirão aos céus, terão seu corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, subirão aos céus com o corpo glorificado. Aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que dormem. Deus. Depois os que estiverem vivos, quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, já perto do fim da grande tribulação. Meus irmãos, se você tem algo na tua casa que te faz olhar para aquela coisa, achando que essa imagem, ou que esse quadro, ou que essa escultura pode fazer alguma coisa para você, o Senhor fala conosco essa noite. Não faça isso. Deus. Porque não é só você que sofre. O sofrimento nós herdamos de nossos pais, e isso continua. Alguém tem que quebrar isso aí, e isso é você nessa noite. Aleluia. É verdade. E Deus, por meio de castigo, Ele mostra o seu amor. Ele mostra o seu zelo, pastor. Ninguém gosta de sofrer. Mas se o cristão, se Deus não apertar, não castigar a gente acaba desviando. Você sabe por quê? Já falei que é mais fácil fazer o mal que nós não queremos do que fazer o bem que queremos. Essa é uma grande verdade, tá? Que as pessoas têm que ficar cientes, pastor Anderson, dos nossos deveres e dos nossos direitos. É verdade. Você não deve, né? Nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Tome cuidado quando abrir a boca para falar o nome do Senhor, porque nós podemos estar usando em vão.
Nessa época aqui, os israelitas pararam de falar o nome de Deus, que tem até um pentagrama, que representa, são 4 vogais. E o que acontece? Algumas pessoas falam que é Yahweh, mas segundo alguns judeus, falou que essa pronúncia se perdeu, ficou-se só as letras do pentagrama. Então alguns estudiosos afirmam e falam que é Yahweh, o nome de Deus. Eu sou o que sou. Mas, por bem ou por mal, ele é o Adonai, é o Senhor dos exércitos, é o Eterno. Então não fala o nome dele em vão. Eita glória. Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos, lá no Antigo Testamento, mostrando que a lei de Deus está em conformidade com a sã doutrina de Jesus Cristo. Eu não vou aqui externar, mas o mandamento aqui no versículo 8, se não me falha a memória, é o 4º mandamento, sobre o sábado. Conversava com o pastor Anderson outro dia, a igreja pode estar cometendo um equívoco muito grande, irmãos. Olha, tem gente que fala o seguinte, pastor Anderson: todo dia é dia do Senhor, todo dia tem que fazer uma obra, amém. Mas olha, o Senhor separou um dia para nós termos comunhão com Ele. É verdade. E a história relata, irmãos, de que a Bíblia relata de que o sábado ele foi criado aonde? Ele foi criado no Éden. Ele não foi criado na lei. A lei, ela já estava lá no Éden. A lei de Deus, que Deus que falou. E no 7º dia ele descansou. Irmãos, Deus não precisa de descanso, mas o 7º dia é para quê? É para nós nos dedicar a estudar a palavra de Deus, a refletir as nossas ações perante Deus, a estar com a nossa família ensinando a palavra de Deus, comendo um comer prazeroso e um comer também um cerimonial, que é a ceia. Aí há uma grande interrogação: sábado ou domingo? Essa eu vou deixar essa interrogação nos irmãos. Eu vou trazer um estudo aqui sobre esse tema, pastor Anderson. Pode Amém. Me cobrar, pastor Anderson. Assim que acabar sim, esse, claro. É um dos primeiros que eu vou trazer. A igreja pode estar cometendo um dos maiores equívocos doutrinários da história cristã. Será que é o domingo mesmo? Será que o domingo não foi imposto pelo homem? E lembrando aos irmãos que aqui é a Bíblia, tá? É a palavra de Deus. Aqui é a palavra do Senhor aqui que está sendo entoada. Aqui não tem ninguém tirando nada de trás da orelha, não. É só você pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco aí. Amém? Em nome de Jesus. E acompanhar, claro. Mas vamos deixar para o final de tudo. Eu vou trazer promessa para os irmãos. Amém. Um programa especial, sábado ou domingo. Mas continue guardando a retidão. Guarde a palavra, continue fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos lá. Honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Vá bem em todos os sentidos. Sentido de trabalhar, o sentido espiritual, o sentido financeiro. Em todo sentido. Honra o teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Aí continua aqui: não mate, não cometa adultério. Matar, irmão, não é só arrancar a vida do outro, não. A gente pode matar a fé de uma pessoa. É verdade, com a palavra, né? Uma palavra mal colocada. Verdade. Entendeu? Um sentimento mal expressado. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo mesmo? O adultério, se adultera quando você busca outros deuses, você está adulterando contra Deus. Quando você trai a tua esposa, a esposa trai o teu esposo, você está adulterando da mesma forma. Quando você trai a confiança de uma pessoa, você está adulterando. Irmãos, as coisas não são como nós pensamos, não, irmãos. As coisas de Deus é muito séria. E nós, como cristãos, você aí que tem sido atingido pela palavra de Deus, já saiba de uma coisa: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é retidão, é verdade, é integridade, irmão. Então você não vai falhar? Vamos. Não tem como não falhar. Mas a falha, o pecado na vida de um cristão, já falei isso aqui, vou falar de novo. É um acidente. É, Deus.
Aleluia. Um acidente. Você sabe o que é uma pessoa iníqua? Aquela pessoa que vive sem lei, que vive sem ordem, que vive sem decência, vive sem a lei de Deus, que vive sem os mandamentos de Deus, sem a sã doutrina do Senhor Jesus. Isso é uma pessoa iníqua. Faz o que quer e não tá nem aí para o que os outros vão pensar. E você acha que nós vamos estar aí pelo que os outros pensam, pelo que nós estamos falando? Nós estamos falando da palavra de Deus, irmãos. É verdade. As pessoas vão pensar, esses caras é doido. Os irmãos tá... Nosso irmão Valdir tá tirando coisa aí que ele nem sabe o que tá falando. Meu irmão, está na palavra de Deus. E se Cristo morreu para pregar, colocar essa palavra, escrever na tábua do nosso coração, e se ela está aqui, eu vou fazer tudo de conformidade a ela. Aleluia. Não roubar. Não roubar. Em todo sentido. Só de pensar em roubar já roubou, né? Mas você pode roubar a fé de uma pessoa. Você pode roubar a confiança de uma pessoa quando você usa de má intenção. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Falar mal dos outros. Hein, presbítero? E nesse aspecto eu estava até esperando o irmão chegar nisso agora. É um aspecto muito sério, irmão, ao qual aqui está sendo entoado aqui diante da palavra de Deus, porque muitos estão matando a fé dos próprios irmãos através com palavras profanas, né? Palavras sem conhecimento. Mas o que é a palavra? Não, querido, não é só externar, não. Às vezes estou lendo algo ali e tal, Deus me deu discernimento, amém, glória a Deus. Mas toma cuidado, porque existem vidas que muitas das vezes está necessitando de uma palavra sua. E você não está usando da sabedoria. É e isso engloba líderes também no meio de nós. Não é verdade? É verdade. Isso engloba até mais líderes, porque se Deus levantou nós para ter esse discernimento, é muito importante isso, sabe? A gente externar, porque o que nós temos ouvido aí, querido, é muito difícil até mesmo ouvir. É verdade? É verdade. São muitas coisas que só Jesus mesmo. Eu já ia adentrar em outro assunto, mas não, deixa para o próximo. Aleluia. Vocês estão entendendo? A porção de hoje, a porção da palavra de Deus refere-se ao que? Aos nossos deveres para com Deus, porque o dele ele já cumpriu, meu irmão. É verdade. Deus não tem que fazer mais nada, o dele já cumpriu. Se nós obedecemos, as bênçãos vão nos alcançar. Aleluia, glória a Deus. As pessoas devem achar, muitas pessoas acham que o irmão Valdir, irmão Valdir prega que não pode pedir bênção a Deus. Eu nunca falei dessa forma. Eu falo para você priorizar Deus, priorizar a essência de Deus na tua vida, a mudança de caráter. Aí sim, você pode pedir o que você quiser a Deus. Mas é o que eu falo, as pessoas estão querendo desvincular a palavra, né? Às vezes entoada na nossa boca, querendo colocar algo que nós não falamos. Né? Algo profano, querido. É profano. Porque quando você desvincula a palavra de Deus, você está o quê? Você está pecando, querido. E quando você atenta contra um servo de Deus, também está pecando, querido. E se nós atentarmos contra as ovelhas de Deus, também estão pecando. Tanto o líder para liderado, o liderado para o líder. Nós temos que ter uma mutuabilidade, né? Uma concordância mútua, concordância em massa. O presbítero, é o que eu falei no meu programa ontem e vou repetir aqui hoje. O nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus. Que diminua nós e cresça o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não cobice a casa de seu próximo, a mulher do seu próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem boi, nem jumento, ou qualquer coisa que pertence ao seu próximo. As pessoas têm isso aqui, o pastor Anderson. Olha só, é muito sério que eu vou falar, hein? As pessoas veem o outro irmão sendo abençoado. O que a pessoa fala? Poxa, eu estou pedindo tanto a Deus e a benção está no irmão. Pô, alegre com o teu irmão. Meu Deus. O que Deus tem para você, Deus tem para você. É verdade. Se chegou na vida do irmão primeiro, porque o irmão está obedecendo. Meu Deus. Ou também está desobedecendo e Deus permite aquelas coisas chegar para ele continuar no engano quem está vivendo. Meu irmão, o plano de Deus não adianta. A gente vê muitos ímpios aí enriquecendo, tendo muitas coisas, mas a Bíblia fala que a riqueza vai testemunhar contra ele lá no fim. Ah, Valdir, mas por que Deus permite o sofrimento do justo e o ímpio está feliz? Olha, eu ouvi algo muito sério outro dia no estudo que eu estava estudando. Rapaz, 2 pastores já falou isso.
um professor, né, que é o Rabino Mateus Andona, que é onde eu aprendo muito sobre hebraico, né, sobre a língua hebraica, a língua original da Bíblia, e também o pastor Eliseu da Assembleia de Deus. Pô, eles falaram a mesma coisa, irmãos. O céu do ímpio é aqui na terra. Você sabe por quê? O ímpio tá tendo tudo aí, ó. Come, bebe, passeia, faz tudo o que quiser. Mas quando ele morrer, se ele não se arrepender, meu irmão, minha irmã, ouvintes, se ele não se arrepender, ele vai junto com o diabo e os demais que já desobedeceram a tempos passados pro lago de fogo e enxofre, o sofrimento eterno. Mas por que o justo sofre? É a prova que Deus manda sobre as nossas vidas se realmente confiamos nele. Sem fé é impossível agradar o Senhor. A Bíblia diz. Mas o que é fé? Fé, eu vou resumir fé aqui em uma palavra: confiança. Aleluia, é verdade. Fé é confiança em Deus, é confiar em Deus. É Deus, é verdade. A própria palavra de Deus fala que Ele não nos daria fardos maior do que possamos carregar. Aí vem a luta, a gente murmura, larga até a presença de Deus. Tá acontecendo muito isso aí, gente. Muito, meu Deus. Ah, Valdir, mas isso é bíblico. Eu vou ficar quietinho, deixa pra lá que isso é bíblico. Não, irmão. Se nós estamos vendo as coisas ruins acontecendo, nós temos que ir lá e falar com o ímpio, ó, o seu caminho tá sendo mal. Nós vemos nosso irmão em Cristo desviando, meu, tu tá desviando da palavra de Deus. Você tem que voltar para os caminhos de Deus. Você conhece, você sabe do fim disso tudo. Mas só que nós somos covardes. Nós nos acovardamos diante. Você sabe por quê? Muitas vezes nós cobiçamos as coisas dos ímpios. Por isso que nós não vai lá falar com o ímpio. Às vezes o irmão está sendo abençoado, mas tem algum problema. Não vou falar não, porque o irmão é dizimista alto. Se eu falar alguma coisa, o irmão vai sair da igreja e eu perco o dízimo. Perde o dízimo para lá, irmão. É verdade. Porque você não pode deixar o teu irmão perder a salvação. Você não pode deixar eu perder a salvação. Meu Deus. Entre outras coisas, Tem acontecido no nosso meio isso, né, rapaz? Acontecido no nosso meio. Sabe o que a gente mais entristece, o presbítero? O que mais entristece é saber que uma pessoa, ao qual muitas das vezes esteve ao seu lado ali, dizendo ser de Deus, e você ali tendo a comunhão com ele ali, né? E depois você descobrir que na verdade, de nada aquilo era verdade. Isso entristece nosso coração, querido, porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conheceu a verdade, querido, como é que nós vamos fazer? Ainda tem um detalhe, eu já falei isso aqui, né? Para mim, conhecer a verdade, eu tenho que ser discípulo. É isso aí, essa é verdade, você falou tudo. É verdade, irmão. E disse Jesus aos judeus que criam: padecedes nas minhas palavras. Eita, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos alcança, nós entendemos os nossos erros, os nossos pecados, nos arrependemos, aceitamos Jesus, batizamos, externalizamos, né? Mostramos para todo mundo a nossa confissão de fé. Aleluia. Que a confissão de fé não se resume em capítulos de confissões de fé das igrejas históricas. A maior confissão de fé é o batismo, ser feito de forma genuína. Não sou contra as confissões de fé das igrejas não, tá, irmão? Só estou falando que a Bíblia deixa claro isso, que o batismo é a maior confissão de fé que nós temos. E depois a ceia para confirmação a cada dia e os deveres que nós temos que fazer. Aí eu vou lá em Mateus capítulo 5, onde que nós já sabemos que ele já tinha anunciado, e vem o Senhor Jesus, ó, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Depois de assentar, os discípulos se aproximaram dele e ele começou a falar: isto é o que lhes ensinou. Versículo 3 agora. Quão abençoados, bem-aventurados, felizes são os pobres em espírito. O que é ser pobre em espírito? É ser miserável, pastor Anderson? É não ter nada? É ser mendigo? É ser... Não, irmão, não é isso. É até isso, mas uma forma, vamos colocar de uma forma espiritual. É eu ser miserável. Você sabe o que é ser miserável? É eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Ser pobre só através de Jesus Cristo.
Recapitulando aqui, quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Isso é um sinal de humildade, de humilhação. Tiago 4, 8. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, lavai as mãos, pecadores. Antes, no versículo 7, né, fala, né, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho que reconhecer que Deus é que vai me perdoar se eu me humilhar diante dele, aceitando o filho dele, o sacrifício do filho dele, a ressurreição do filho dele, para quê? Para me ter meus pecados perdoados. Ô pastor, antes essas pessoas olham para a cruz de Cristo, olha para a morte de Cristo, mas o segredo não está na morte de Cristo, é a ressurreição. É verdade. Se nós morremos com Cristo para os nossos pecados, ressuscitaremos com Ele também em glória. Paulo disse isso, irmãos. Nós só lembramos da morte, irmãos, esquecemos da ressurreição. Aí a gente fica morto em nossos delitos e pecados. Não é isso que Paulo disse? Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, graças a Deus por Jesus Cristo, que ressuscitou. Aleluia. Por mim e por você. Glória eu tenho que chegar a esse Deus com humildade, pobre em espírito. É ser humilde, de reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa insignificância, para alcançar o perdão, para alcançar a misericórdia e graça de Deus na nossa vida. Aleluia. 4. Quão abençoados são os que pranteiam, né, os que choram, porque serão confortados. Aí tem um grande segredo, irmão. Se o nosso choro não for da alma, não for o choro da alma, não vai adiantar. Senão vai ser, lágrimas de crocodilo. Já ouviu falar, vocês já ouviram falar esse ditado? Olha lá, tem irmão, tá de lágrimas de crocodilo. Foi remorso e não foi arrependimento. O choro genuíno, ele expressa a amargura da alma em querer ser transformado por Deus. Pelo menos eu penso dessa forma. Gente, quantas pessoas eu vejo chorando no culto. Quantas pessoas vêm até mim, tem pastor Anderson passa por isso também, pedindo uma palavra, a gente ministra a palavra, a gente ora, a pessoa chora, quebranta ali no momento. Principalmente nesses dias. Mas no outro dia a pessoa está cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. Pede instrução, você dá a instrução. Não vou fazer aquilo não. Não. Você sabe qual é a pior coisa para uma pessoa? Que prefere aceitar o que o mundo impõe do que aceitar o que Deus que te criou, que te formou, que está te chamando para uma vida renovada. Deus. Eu prefiro aceitar lá do que cá. Eu prefiro andar na Constituição brasileira, na Constituição mundial, do que andar na Constituição de Deus. Oh, aleluia, é verdade. Que o nosso choro seja um choro, meu irmão. Verdadeiro. Isso mesmo, pastor Anderson. Que nossa humilhação seja verdadeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quão abençoados são os pacíficos, ou os pacificadores, porque herdarão a terra. Já viu? Quem faz guerra só recebe guerra. A paz que o mundo procura é uma paz imposta através de guerras, através de ataques psicológicos, ataques sociais, ataques militares, ataques até mesmo espirituais. Quantas pessoas de bem, quantas pessoas que procuram fazer a obra de Deus, principalmente, irmãos, eles estão loucos, doido, o diabo está doido, o diabo e os desobedientes aí que negam a Cristo estão doidos para acabar com a igreja de Cristo. Mas eu tenho uma triste notícia para você: a igreja de Cristo, a igreja não é nossa. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós que somos cristãos, vamos parar com isso de ficar criticando fulano, criticando Beltano, e vamos... Se alguém vier acusar a igreja de Cristo,
Mostre para ele a verdade, pacifique a situação. Se tem uma família em guerra do teu lado, não bote lenha na fogueira, não dê munição para o Satanás continuar atacando, vai lá e pacifica a situação. Se há contenda dentro da igreja, em vez de acabar de dividir, vai lá e pacifica a situação. Chama as partes para conversar. Vamos fazer um concílio na igreja. O que está acontecendo? Ah, pastor, eu não concordo com isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não, você está certo, você tem que tirar. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não, irmão, você está errado. A Bíblia fala que nós temos que fazer isso. Você concorda ou não, quer eu queira ou não, nós temos que fazer isso. E lembrar que nós só temos um objetivo na vida. Aleluia. É servir Jesus de todo o nosso coração. Nós só temos um alvo. É Cristo. E tem muitos aí guerreando um contra o outro. O nosso presbítero agora, o Senhor te usou de forma tremenda, porque muitas das vezes, querido, a pessoa fica criticando verdadeiramente até mesmo o templo do Senhor, falando o templo de lá não habita Deus. Ei, se não habita, então por que está aberto? Sendo que nada fica aberto sem que o Senhor permita. Uma hora vai à tona. Se aquela igreja está sendo uma igreja falsa, cheia de heresia, meu irmão, faz igual o Gamaliel falou. Gamaliel disse o seguinte, ó, deixa eles. Deixa eles. Se for do Senhor, vai prosperar. Meu Deus. Ah, mas irmão, mas a igreja de fulano de tal, do Beltrano, tá cheia de dinheiro. Deixa ele com o dinheirada deles pra lá, irmão. Um detalhe, deixa ele com a doutrina dele pra lá. Pregue a doutrina verdadeira para que ele possa ser alcançado, se você acha que tá errado. E um detalhe que nós não devemos nunca esquecer. A salvação ela é individual, querido. Se você não buscar a tua, querido, não adianta. Esquece a do teu irmão. Amém? Esquece a do teu irmão e busca a tua, querido. Se alimenta, fortalece. Porque é disso que Deus se agrada. Não adianta você querer, né, presbítero? Não adianta ele querer. Nós queremos buscar a tua salvação. Não. Nós estamos esquecendo da nossa. Não, querido. Nós trazemos as boas novas. As boas novas. Mas cabe a você querer receber. Amém? Aleluia. Cabe a você aí querer receber. Quer herdar a terra prometida, irmão? Quer herdar a terra prometida? Seja pacificador. Lá no céu não vai ter confusão, não, irmão. Agora. Aquele que gera confusão pode ser eu, pode ser qualquer um. Se nós caçar confusão aqui, nós não vamos chegar no céu, não. Porque lá o Senhor não vai deixar contendor lá entrar no céu, não. Satanás foi expulso do céu porque quis contender contra Deus. É, Deus. É verdade. Vamos lá, né, irmãos? Eita, glória. Estão entendendo? Tá esquentando aqui o estudo. Glória a Deus. Calor Santo do Senhor tá... Eita, glória. Com abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Irmão, o que é ter fome e sede de justiça? Quando nós estamos com sede, ó, bebemos água. E daqui a pouco nós vamos ter sede de novo. Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu vou... A palavra justiça, no contexto hebraico, irmãos, original, ela significa retidão. Quer dizer, reto. Andar no caminho reto. Ter fome e sede de justiça, é eu pegar aqueles 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo, não profana o dia do Senhor, não farás imagem de escultura, não mentir, é o falso testemunho com o teu próximo. Aí se você estudar a Bíblia, em Apocalipse, lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver quem que não vai herdar: os glutões, os mentirosos, os adúlteros, os efeminados. Meu Deus. Os praticadores de contenda. Lá em Provérbios 6 fala que 6 pecados Deus odeia e o 7º ele abomina. Qual que é o 7º? Contenda. Então, irmãos, fome e sede de justiça é você não só falar dos estatutos de Deus, os deveres que nós temos como cristão, mas também andar neles, para não ser hipócrita. Viver a verdade. Viver a verdade. Senão, Jesus vai aparecer lá, entrar e usar um irmão no mistério, e vai falar assim, ó, pode fazer o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Porque Jesus falou com os fariseus. E os fariseus eram os homens que entendiam da lei, irmãos.
tinham fariseus hipócritas e fariseus que não eram hipócritas. Fariseus hipócritas era aquele que Jesus contendia com Jesus. Caifás, né, vou dar o nome. E um fariseu justo. José de Arimateia, Nicodemos, Gamaliel. Meu Deus. Irmão, isso é forte. Fome e sede de justiça. Aleluia. Se toda vez que eu pensar mal do irmão, orar a Deus para que ele possa me fazer pensar o bem que eu posso fazer para o irmão, você vai ganhar aquela alma. Você sabe por quê? Que nós não vamos chegar julgando o irmão. Irmão, infelizmente eu tenho que te falar a verdade. Felizmente, não infelizmente não. Felizmente eu tenho que te falar a verdade. É isso, isso e isso. Mas Deus, Ele está com o coração aberto para te perdoar. Estamos aqui juntos, vamos orar junto. Vamos reter, andar no caminho reto junto. Ah, irmão, eu tô meio coxo. Não, abraça aqui, vamos embora. Porque juntos somos mais fortes. Ah, irmão, eu tô na cadeira, eu empurro a sua cadeira, irmão. Mas infelizmente não é assim, cara. Não. O irmão vê o outro irmão que tá tropeçado aqui, o irmão acaba metendo o bico no irmão, o irmão acaba de embaralhar tudo e some. Olha, acho que é Ezequiel que fala que se nós vemos um irmão nosso andar nos caminhos errados e o Senhor falar que ele vai morrer, e nós não demos o recado de Deus e esse irmão morrer, o sangue dele vem sobre nós. Meu Deus. Mas se a gente falar, o irmão não se arrepender, não voltar para o caminho bom, aí as mãos estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. Irmão, é muito sério. O problema, pastor Anderson, é que as pessoas chegam com um olhar julgativo. É verdade. Eu quero julgar o meu irmão. Na verdade, esse julgamento que eu falo aqui agora, o olhar julgativo, o olhar, na verdade, não é nem julgativo, é condenatório. Que eu julgo o problema do irmão e já dou a sentença, ó, vai pro inferno. Ainda uso o nome de Jesus ainda. E uma coisa muito séria, sobre o julgo, as pessoas não estão olhando aqui dentro não, elas estão olhando aqui fora. Ó, o julgo é Deus. O julgo é aquele negócio que usa no vácuo lá, nós não estamos andando esse julgo. E tem hora que a gente nos acha Deus e queremos julgar também as pessoas. Irmãos, a igreja deve julgar as atitudes dos seus obreiros. Deve, irmãos. Nós devemos julgar as atitudes dos nossos irmãos, mas não é um julgo condenatório. É um julgo o quê? É um julgo de crescimento. Que você vai chegar na do teu irmão, o irmão vai chegar na minha, igual já aconteceu dos meus líderes chegar na minha, da própria minha esposa chegar na minha, Valdir, isso. E na hora o bico vai, né, irmão? Na hora a gente vai mó bicão. Fazemos esse bico, não tem jeito, ninguém gosta de receber a verdade. Mas quando você vai refletir naquilo que está sendo falado, no mínimo é esforçar para acabar com aquilo. Eu falo com a minha esposa, eu não sou perfeito, não espere perfeição em mim. Agora eu estou lutando, pastor Anderson, todo dia para ser uma pessoa melhor, para cumprir meus deveres diante de Deus. Se tem uma lei na sociedade que vai contra os princípios de Deus, eu não devo obedecer essa lei. Estou indo antes obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens. Mas se a lei que o homem fez está conivente com a palavra de Deus, aí eu posso seguir ela. Mas as pessoas não. Não, mas a lei do mundo é assim, então continua na lei dos homens. Então, meus irmãos, tenha fome e sede de justiça. Aqui está, ó, o alimento. Aleluia. Aqui está a justiça de Deus. Glória a Deus. Para nós, para mim e para você. Em nome de Jesus Cristo. Agora o versículo 7. Quão abençoados ou bem-aventurados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrado misericórdia. Aí você vê que está um interligado o outro, irmão. Se eu julgo meu irmão com olhar condenatório, eu estou tendo misericórdia dele? Julgar com misericórdia. Jesus falou, né? Faça aos homens o que quer que os homens te façam. Nós vamos chegar a isso aí nos demais programas. Quer dizer, se uma pessoa me ofende e eu não perdoo ela, eu não agi com misericórdia. Se eu ofendi uma pessoa e não fui lá pedir ela perdão, eu não agi com misericórdia. Se ela não me perdoar, ela não agiu com misericórdia. Eu quero que os irmãos entendam que eu dou aquilo que eu quero receber. Amém. Nós vamos chegar nesse aí, mas esse versículo quer dizer isso aqui também. Para nisso aí. Meu irmão,
O amor misericordioso, ele é incondicional, ele não impõe condições para o perdão. Não é porque a pessoa me fez mal que eu não devo perdoar. Talvez uma convivência vai ser difícil, mas eu não preciso conviver com ela. Mas eu devo perdoar, agir com misericórdia, e se ela precisar de mim, eu tenho que estar ali. Jesus vai mais longe. Amai os vossos inimigos que te fazem mal. Se ele pedir de beber, dá-lhe de beber. Se ele pedir para o seu inimigo chamar você para caminhar, uma milha caminha 3, irmão. Aleluia. Desse jeito. O que Jesus falou com Judas? Amigo, por que fizeste isso? E as pessoas insistem, pastor Anderson, em não exercer misericórdia. Bem-aventurado, quão abençoados os misericordiosos, pois eles alcançaram a mesma misericórdia. Aleluia. Tudo que você faz para o seu próximo é aquilo que você quer para você. Verdade. Ah, não, mas eu quero que o fulano saia da minha vida, mas eu não quero que alguém... Não, meu irmão, o que você quer para o seu próximo é o que você quer para você. É a lei da semeadura, aquilo que eu planto, eu vou colher. Mesmo que eu plante o bem e estou sendo retribuído o mal aqui, mas o bem de Deus me está sendo retribuído. Porque eu não faço as coisas para agradar homens, eu faço para agradar a Deus. E se eu estou agradando a Deus, por mais sofrimento que eu passe aqui na terra, no dia da redenção, o dia que essa terra for transformada em uma nova terra, eu vou estar Aleluia. aqui. Eu vou estar aqui. Na verdade, pastor, a gente não sobe para o céu para morar aqui. Deus é o céu que desce. Não é isso que fala em Apocalipse? Descerá a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. O que o Pai Nosso diz? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Meus irmãos, é muito lindo isso. Eu não sei como é que vocês estão recebendo. Eu estou aqui, meu Deus, com vontade, com sede de chegar e falar com as pessoas. Irmão, vale a pena. Vale a pena. Não vai valer a pena, vale a pena. Vale a pena. Esse louvor é muito lindo, mas eu sou obrigado a discordar dessa frase. Não vai valer a pena, não, irmão. Vale a pena. E é tão gostoso servir Jesus. É tão bom você se entronizar com a palavra de Deus, como assim está sendo. Olha só como ela desce. A palavra de Deus diz que o seu jugo ele é o quê? Suave. Suave. Né? O fardo é leve. O fardo é leve. Aprendei-vos de mim que sou manso e Aleluia. humilde de coração. Recebe aí, querido. Aleluia. Vamos lá ao versículo 8. Quão abençoado os puros de coração, porque verão a Deus. Meu irmão, mais uma vez, olha como é que se relaciona do versículo 3 para o versículo 8. O que é ser puro de coração? É não ter maldade no coração, mesmo que a nossa inclinação para o pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela tenta para nós termos um coração corrompido, mas se eu busco a cumprir os meus deveres com Cristo, lendo a palavra, orando, jejuando, exercendo aquilo que Cristo quer que eu exerça nessa terra, irmãos, o meu coração vai sendo purificado. O meu coração, ele vai sendo puro, cheio de boas intenções, cheio da graça e misericórdia de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia! Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mesmo quando Deus vem a nós com castigo pela nossa desobediência, ainda assim, a palavra, o nosso Deus, o eterno, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo assim, Ele ainda continua nos amando. Porque o amor de verdade, pastor Anderson, Amém. É aquele amor que corrige o seu filho quando ele está errado. É verdade. É aquele amor que castiga o seu filho quando ele está errado. Mas nós não queremos aceitar a correção de Deus. Não. Eles pregam o seguinte: não, aceitou Jesus é tudo bem, meu irmão. Tem essa de passar peleja, não. Tem gente que fala isso. Tem gente que prega até o que nós estamos falando aqui, mas na hora de viver, fica lá, vai para um monte. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito aquilo. Nós não devemos aceitar a afronta de Satanás. Mas aquilo que é correção de Deus, irmão,
querendo ou não, você querendo ou não, eu querendo ou não aceitar, eu vou passar por aquilo. Mas se eu aceitar de bom grado a correção de Deus e me desviar dos meus maus caminhos, me arrepender e clamar a Ele, o que faz segunda Crônicas 7,14? E Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a nossa Aleluia, terra, a sua Deus. terra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E lembrar aos irmãos que a própria palavra de Deus diz que o caminho correto a prosseguir é qual? É o estreito. É o estreito. Toma cuidado aí com esses caminhos largos, ao qual muitos têm passado aí. Mano. Toma cuidado que se você vai encontrar flores aí no início aí. Não, querido. Deus já nos revela, Deus já nos mostra que o caminho é o estreito, aquele apertado, aquele que tem as dificuldades. Porque lá do outro lado é que nós vamos verdadeiramente ter o nosso galardão. É prêmio, irmão. É prêmio. Ninguém sabe o que é esse galardão. Eu ouço várias especulações aí, mas olha, se fosse para me escolher uma linha de pensamento, a salvação, esse é o maior galardão que o homem pode receber. Vários, né? Eu creio que seja isso, tá, irmão? Não, eu também. A Bíblia usa muita figura de linguagem, irmão. Eu creio, até porque nós lutamos aqui na terra pela nossa o quê? Salvação, né? Então, é um dos maiores, é o nosso galardão, é conseguir, é conquistar, porque não é fácil, é a coroa da vida, né? Então, Anderson, pastor Anderson aqui, né? Eu creio que é isso, e eu creio em nome de Jesus que eu e você vamos estar lá. Só um detalhe, irmão, a lei, ela é para ser cumprida, correto? Amém. A lei de Deus é para ser cumprida. A graça de Deus alcança os corações pecaminosos, leva eles ao arrependimento através do Espírito Santo, que convence do juízo, do pecado, da justiça, e essa graça ela nos retorna para o cumprimento da lei de Deus, a lei moral, irmão, aquilo que nós temos que fazer para agradar o coração de Deus. Versículo 9: antes tem um coração puro, purificado pela palavra de Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aí, volta lá, irmão, na mesma coisa, os pacificadores. As pessoas não buscam a paz de Deus para transmitir a paz de Deus. As pessoas acham que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, acham que a paz dada por Deus, você tem que fazer guerra, aquilo que eu já falei. A paz que o mundo impõe é através de guerra, mas a paz que o Senhor impõe através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Corban de Adonai. Para quê? Para que nós sejamos ressuscitados dos nossos pecados ainda em vida, vivemos uma novidade de vida, vivemos tomamos atitudes como uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Vivemos como um justo deve viver nessa terra. O justo peca, mais uma vez eu falo, o justo peca, irmão, mas ele não tem prazer no pecado. Agora, eu não posso usar este versículo de que todos pecam para justificar meu pecado, não. Aí eu vou ser iníquo. Mais uma vez, iniquidade é pessoa, significa aquele que vive sem lei. Como diz os judeus messianos, vive sem Torá. Vive sem o ensinamento dos princípios de Deus. Como disse Jesus, sem os meus mandamentos. Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então se eu busco a presença de Deus, o Espírito de Deus, para que Ele manifeste, se Ele mora em mim, para que Ele manifeste o seu fruto, eu vou buscar o quê? Ser uma pessoa digna de ser aceita por Deus. Foi isso que Deus achou em Noé, graças aos olhos de Noé. Foi isso que Deus viu em Abel. Foi isso que Deus viu em Abraão. Abraão falhou, irmão. Noé falhou, irmão. Elias falhou, irmão. Provavelmente os discípulos apóstolos falharam no meio da sua caminhada. Mas eles buscavam constantemente a manifestação do poder de Deus. E esses homens foram sendo transformados. Homem que pisou nessa terra depois de Senhor Jesus, os apóstolos é os maiores exemplos que nós temos. Mas nós temos exemplos de pessoas como Billy Graham, que impactou a nossa geração passada e o início dessa, com suas pregações, pastor Anderson. Pessoas que entendiam as bem-aventuranças,
que nos deixou um legado, nossos líderes, o meu pastor, que já dorme no Senhor, muitos outros que nos deixaram legados excepcionais. Mas sabe o que é o nosso problema? Nós olhamos muito para a falha das pessoas antes. Pastor Anderson, esquecemos o quê? De olhar também para as coisas boas. É verdade. Entendeu? Mas vamos continuar. Você tem promovido a paz na sua congregação? A paz no seu lar? Pacificando os conflitos? Você tem levado essa paz gloriosa do Senhor Jesus? A paz que traz o entendimento de quem Jesus é, o que Jesus faz, o que Jesus Ele quer da vida da pessoa. Porque existem paz e paz. A paz que Deus nos dá, ela nos excede o entendimento no meio das tribulações, o porquê que aquilo está acontecendo. É em meio à paz de espírito que eu consigo vencer a guerra. Se eu estiver no meio da guerra e desesperar, eu vou perder ela, irmão. Porque no meu desespero, pastor Anderson, eu não vou raciocinar. Então, no meio, você pode ver, o soldado no meio da guerra, ele tem que parar dado momento e rever a estratégia que eles estão usando, para eles poderem avançar, para conseguir neutralizar o exército inimigo. Assim é nós, irmão. Se nós não tivermos paz, a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Como é que eu vou entender a artimanha do diabo, a artimanha de Satanás, dos inimigos de nossas almas, que são os demônios? Porque não são pessoas que são nossos inimigos, é aquilo que está por trás delas. Mas se elas insistem em dar lugar e não se convertem, a gente não pode fazer nada. Naquele dia, a Bíblia fala que nós julgaremos os ímpios junto com o Senhor. Então, meu irmão, promova a paz aonde você estiver. Mesmo que esteja uma guerra, mas promova a paz. Levante a bandeira branca em meio a ela. Promover a paz não é deixar de guerrear contra o diabo. Promover a paz é você levar a palavra de Deus para as pessoas, independente da situação que aquelas coisas estão acontecendo. Não dissemine mais a guerra. O mundo já está em guerra há muitos anos. Há muitos anos. E o diabo não está preocupado com quem está no mundo, meu irmão. Ele está preocupado comigo e com você. Por isso que ele nos ataca. E se nós não tivermos paz, a gente vai brigar com a nossa esposa, com nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor, e vamos esquecer de que o inimigo é o diabo. Não temos que lutar contra a carne e sangue, assim como os principados, contra as altas patentes da maldade, irmãos. Então, pacifique, promova a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, aonde você estiver. Versículo 10. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça. Meu irmão, ninguém é perseguido senão porque quer levar a justiça, porque quer fazer a justiça de Deus. Só essas pessoas serão perseguidas, pastor Anderson. Ninguém persegue. Por que os ímpios não são perseguidos, irmão? Porque eles levam a falsa justiça. Mas quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós confrontamos doutrinas errôneas que estão sendo pregadas há séculos, nós somos perseguidos. Aí depois, quando a gente fala que a gente não está interessado, não está esquentando o que você pensa, não é porque nós estamos desmerecendo o que você pensa, é simplesmente porque tem pessoas que falam, esse irmão é doido. Eles pegam essa palavra de Deus, ela lá dentro do Antigo Testamento, e não deu resultado. Não deu resultado para quem não creu. Mas para quem creu, pastor Anderson, para quem creu, eles ficaram bem, alcançaram misericórdia do Senhor. Para quem creu, pastor Anderson, para quem crê nesse exato momento, vai alcançar a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Se eu for perseguido pela justiça de Deus, por causa da justiça de Deus,
por causa de cumprir os meus deveres com Deus e fazer o que é reto aos olhos de Deus, nós somos bem-aventurados. Glória, glória, aleluia. Se você está fazendo aquilo que agrada a Deus, que está aqui na palavra de Deus, não se preocupa não. Assim como eu, você também vai ser atacado, mas assim como eu, o Senhor fala que o Senhor vai nos livrar, meu irmão. Eita, glória a Deus. Eita. Vamos lá. Você sabe por quê? Deles é o reino do céu. No céu só entra justo, irmão. Só entra pessoa reta que procura a justiça de Cristo em suas vidas. Aleluia. Versículo 11. Estamos acabando, tá, irmão? Hoje, em nome de Jesus, vamos acabar no horário certo. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, te desmerecerem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem, né? De seguirem a Jesus. Olha o versículo 12, que lindo, irmãos. Alegrem-se, fiquem felizes, exultai-vos e alegrai-vos, em outras traduções, porque grande é a sua recompensa no céu, o vosso galardão no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Meu irmão, fica feliz quando vierem tomar o microfone da tua mão quando você prega a verdade. Fica feliz quando o teu líder chegar a falar para você que você é um moralista, porque se você está pregando a verdade, meu irmão, não adianta. Uma hora a verdade vai aparecer, Deus vai te honrar a tua fé que você estava ali, ó. E a Bíblia não manda a gente entristecer e largar a congregação. Não manda eu afastar da presença de Deus. Verdade. A Bíblia não manda eu chegar lá e ficar apontando o dedo pro meu pastor. Ficar contendendo contra ele. Exemplo disso é Davi, né? Davi sabia que estava certo aos olhos de Deus, mas ele 3 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. O que ele falava para o seu servo? Tão certo como diz o Senhor, não vou tocar no ungido de Deus. O Senhor há de matar ele. Né? A Bíblia fala isso muito claro, irmão. Nós sabemos a história de Davi, mas não queremos trazer isso para a nossa vida. Sabe por quê? Não quer perseguição não. Pô, mas mais perseguição. Quanto mais nós pregarmos a verdade, mais perseguido nós seremos. É engraçado que as pessoas acham que servir a Cristo é como o irmão falou aqui, a mamão com açúcar, né? Queridos, é fácil servir a Deus, com certeza. Aquele que verdadeiramente quer, né? Aquele que está pronto para suportar também, né? Assim como Cristo suportou. Né? Só que Cristo suportou muito pior do que o que vem sobre nós, não é verdade? Muito pior. Muito pior, até porque né, ele morreu na cruz por mim e por você. Né? E o que passamos aqui hoje nessa terra não foi nada. E não está sendo nada. Né? Então vamos valorizar aí o amor de Deus para com a nossa vida cada dia mais. Quando inventarem qualquer tipo de calúnia com você está no certo, não se preocupe. Não. Pelo fato de seguir a Jesus, não se preocupa. Olha que o versículo 12 fala que é o nosso consolo, o meu consolo e o teu consolo. Alegrem-se, fiquem felizes. Ô, meu irmão Valdir, mas como é que eu vou estar feliz sendo caluniado, sendo perseguido, sendo insultado? Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, essas coisas não vão te abalar. Elas vão te sacudir de alguma forma, mas vai ser um abalo sísmico, talvez você vai dar uma bambeada, mas se você for uma palmeira, meu irmão, tu vai lá do outro lado e vai do lado de cá e vai quebrar. Não quebra. Sabe por quê? A nossa rocha é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem habita em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Aí, querido. Aleluia. Ruach Adonai. Glória, Espírito glória, do Senhor. Sim, ó Deus. Papai. Nós temos que tomar o cuidado. Maravilha, maravilha. Aleluia. De pedir ao Senhor a alegria dele. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu tenho que pedir ela quando? Quando eu estou fraco. Eu tenho que pedir ela quando eu estou sendo insultado, quando eu estou sendo perseguido, quando eu estou sendo caluniado. Aí que eu tenho, Senhor, a tua palavra diz que a tua alegria é a minha força, Senhor. Me dá força para que eu possa me alegrar, para que eu possa ficar feliz, porque grande é a recompensa no céu. Meu irmão, deixa eu te falar para você,
Eu vou usar palavras de um pregador que eu ouvi outro dia também. Meu irmão, você sabe por que eu continuo nos caminhos de Deus? Você sabe por quê? Porque é uma promessa para aqueles que obedecem a Deus, morar com Ele, a eternidade. É lá que eu aguardo a ressurreição. Aleluia. Essa é a minha alegria, é o que me motiva todo dia a estar estudando a palavra de Deus, para ser uma pessoa melhor, para deixar a palavra de Deus, através do Espírito de Deus, mudar o meu caráter a cada dia, para ser moldado pela mão do olheiro ali, de vez em quando quebra aqui, o Senhor pisa, deixa pisar para amassar mais o barro, e forma aquele barro lindo, até nós chegarmos lá, meu irmão. É desse jeito, irmão. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Amém, sim. Somos sim. Mas é igual eu falei, no meio da caminhada a gente pode desistir por algum motivo. E eu venho fechar esse estudo, essa primeira parte do estudo, é só a primeira de 12 partes. Vamos lá no livro de Judas, também irmão de Jesus, antes de Apocalipse. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, antes de Apocalipse. Vou ler o versículo todo, mas os irmãos vão entender. Queridos amigos, irmãos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação que compartilhamos, ou sua versão deve estar aqui, é comum entre nós, quando senti a necessidade de exortar-vos, insistindo. A palavra exortar significa falar com insistência, não é corrigir. Correção é correção. Escrever insistindo em que continuassem combatendo com veemência, com firmeza, pela confiança, pela fé, né? Que eu te falei, a fé significa confiança. Pela fé, pela confiança que foi de uma vez por todas, confiada ao povo de Deus. Deus nos confiou uma fé nele, uma confiança nele. E eu exorto, eu insisto com os irmãos, para que não parem, mesmo você que ainda não aceitou Jesus, continue batalhando pela essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que tem chegado ao teu coração, através da ministração da palavra, através do estudo, através dos louvores, pela programação desta rádio, pela tua congregação, pelo alguém pregando para você, pelas mensagens que chegam no seu WhatsApp, mandando a palavra de Deus pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, não importa a ferramenta que está sendo usada, a palavra de Deus chega na tua vida. Mas batalhe por essa fé, meu irmão. É essa fé que Deus espera de nós, uma fé valente, meu irmão. Foi nos dado um espírito de quê? De valentia e não de covardia. Aleluia. Davi estava lá, ó, jogado lá no pasto, pastoreando. Jogado não, né? Jogado no sentido dos seus irmãos. Davi está para lá. Quando Samuel foi ungir Davi, o que aconteceu? Jessé nem lembrou de Davi. Quando Davi fala, pastor Anderson, em pecado eu fui concebido, não é porque nós nascemos cheio de pecados. Nós nascemos com inclinação para o pecado. Mas ali, Davi era um filho bastardo, irmão. Não era filho da mulher de Jessé, talvez o filho de uma serva de Jessé. Naquela época os homens eram meio gulosos, tinha mania de ficar com um montão de mulher. Isso nunca agradou a Deus, tá? Quero deixar claro isso. Deus permitia, mas isso não agradava a Deus, pode ter certeza. Senão Deus tinha feito um montão de mulher para Adão. Mas deixa eu te falar um negócio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção, irmão. Aquele homem batalhou pela fé, pela confiança que ele teve em Deus, no profeta de Deus, quando foi ungir ele a rei. E Davi foi perseguido, foi caluniado, Saul inventou um montão de moda, mas Davi falhou, Davi pecou. Eu não sei qual é o teu pecado, qual que é a tua falha, irmãos. Mas Deus nos chama a retornar à sua palavra, à sua lei, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, às suas ordenanças. O Senhor nos chama para nós tomarmos a forma que nos foi dada lá no Éden. Adão, queria até fazer uma correção aqui.
eu falei sobre o sacrifício, né, de que a Bíblia fala que o Senhor vestiu de pele Adão e Eva. Aí eu estava meditando, estudando, para você ver, irmão, a importância de você meditar naquilo que foi escrito no seu contexto original. A Bíblia fala que Adão ele vivia na glória, era um ser de glória. Quer dizer, por que ele não enxergava o seu corpo? Porque ele estava repleto da luz do Senhor, era um ser de luz. E o que aconteceu? O Senhor revestiu ele com essa pele que nós usamos aqui. A pele é o corpo pecaminoso, fruto do pecado. Por que a Bíblia fala que nós teremos corpos glorificados? Entendeu? Essa correção que eu quero fazer. Ainda tem mais uma correção que eu vou fazer, mas isso aqui vai mais para frente. Irmãos, a falha, ela vai vir, irmão. Você sabe o que eu aprendi com essa falha? Desse erro de interpretação? É que eu devo estudar mais, meditar mais na palavra de Deus. Eu tenho que prestar atenção nas traduções que eu tenho lido, pastor, antes. Porque eu posso estar cometendo um equívoco. Falei com o senhor aquele dia no telefone. A igreja do Senhor pode estar cometendo alguns equívocos. Isso não é equívoco que vai tirar minha salvação, mas alguns sim. Talvez em questão da guarda do dia do Senhor. E também em questão da graça que vem sendo pregada e vem sendo ensinada, uma graça de modo errôneo. Essas coisas podem nos levar, talvez, a uma perdição eterna. E até mas, para que o irmão fique ligado, né? Irmãos, batalhe por essa fé. Batalhe por essa fé. Eu preparei um louvor para me louvar aqui, eu não tenho uma voz legal não, mas não vai dar tempo não. Louvor um pouco extenso. Mas olha, toda vez que você cumprir esses requisitos aqui, e só são, até agora foi apresentado só 11 requisitos. E o 12 requisitos. O 11º foi forte. O que falou aqui? Insulto, perseguição e calúnia. Mas o 12º que vem o escape, pastor Anderson. Alegrai-vos e exultai-vos em meio a essas coisas. Aleluia. É por essa fé que eu quero que você batalhe, que o Senhor quer que nós batalhemos. Uma fé de passar, seja o que for, no vale da sombra e da morte. O que Davi falou? Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado Aleluia. Me consola. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Amado Deus, santo e glorioso Pai. Sim, ó Pai. Eu sei que palavras bonitas, ó Pai, elas não vão convencer ao Senhor a ouvir esta oração. Sim. Mas sim a sinceridade, tanto do meu quanto dos corações dos meus ouvintes, dos nossos ouvintes, dos teus ouvintes. Glória a Deus. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça e misericórdia, através do teu Espírito Santo, sim, alcance e convença do juízo, do pecado e da justiça e traga essas pessoas para cumprir os teus estatutos. Que voltemos ao Evangelho verdadeiro. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, para que através das nossas atitudes nós possamos resplandecer a tua glória, dando verdadeiro testemunho que foi falado lá em Atos dos Apóstolos 1:8. E ser-me-eis as minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Repreenda a depressão. Repreenda o sentimento de solidão, agora, Pai, no meio dessa pandemia. Repreenda essas doenças. A doença da psicológica, vida, Pai. As pessoas que estão vendo muitas vezes Jesus, vultos Pai, dentro de casa. As pessoas estão Pai, tirando coisa onde não tem, Pai. Devido à solidão que o mundo tem passado. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo é o Consolador. Consolador, em nome de Jesus, alcance esses corações, essas almas. Traga a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos a tua conversão, nós profetizamos o teu retorno, a verdadeiro sentido da inscrição do Senhor. Desde já eu agradeço essa oportunidade. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, glória a Deus. Continue ligado na Rádio Valente de Deus. Aleluia.
continue acompanhando a programação. O pastor Anderson tem um programa de terça a domingo, um programa diário. Amém. A programação diária, o pastor George às vezes aparece com as palavras que tem sido colocada. Uma meditação pequena. Estou tentando aqui fazer também para ajudar a programação, mas o pastor Anderson sabe da minha dificuldade para resumir as coisas. Não, e lembrando aos irmãos, o presbítero, que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos melhorando a cada dia mais aí a comunicação para chegar até você, né? Lembrando alguns irmãos aí da live que nós ainda estamos fazendo uma adaptação aqui, né, da live no estúdio, amém? Mas a palavra maior aqui, a nossa dicção aqui, ela se encontra muito melhor na Rádio Valente de Deus, amém? Porque aqui nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Valente de Deus. Estamos chegando até você, né? Estamos melhorando, né? Em nome de Jesus aí, esta comunicação visual. Mas lembrando também que está no Facebook aí também, né? A nossa programação ao vivo aqui da rádio. Amém? Então mostra que Deus está operando, amém? Eu tenho certeza que é daí para frente, aí, daí para lá nós vamos melhorar muito mais, amém? E lembrando também que essa parte que nós acabamos de comentar aqui agora, de estar colocando aí sempre, né, um pastor abençoado aí, trazendo uma palavra de Deus aí. Estou fazendo aqui uma playlist abençoada, amém? Aleluia. E falta o presbítero aqui, né? Vamos cobrar um puxão a orelha dele, né? Porque eu quero, querido, com isso, levar sempre para você algo de novo, né? Algo sobrenatural de Deus para sua vida durante aí esta programação. Então que você vem aí, né? Tá sempre ouvindo aí a nossa Rádio Valente de Deus aí, que eu tenho certeza que ela veio aí para poder edificar aí o teu coração e toda a tua casa, né? Ao invés de muitas das vezes, né, presbítero, nós ouvimos, igual na minha casa hoje, por honra e glória do Senhor, nós só ouvimos a Rádio Valente de Deus, amém? Mas não é porque é a Rádio Valente de Deus, é porque é uma rádio ao qual ela só intui aquilo que é de Deus, querido. Aqui não há mundano, não. Aleluia. Aqui não há nada do mundo, não, querido. Então, que você venha aí edificar cada dia mais o seu lar. Gostaria também aqui de mandar um forte abraço aqui. Até mandou aqui o pastor George, né? Ao qual está ligadinho conosco ali. Aleluia. E o Gibi, né? O Gibi mandou ali, curtiu ali. Não sei quem conhece o Gibi, né? Dele. Gibi é um policial civil aí que acompanha a gente aí em nome de Jesus, né? Mandar um abraço aí para ele aí. Muito obrigado por estar curtindo aí, em nome do Senhor Jesus. E toda aí a sua equipe aí, né? O Rolly, né? Rodrigo Rolly, doutor, né? Doutor Rodrigo Rolly, toda aí a sua equipe aí. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês aí poderosamente, amém? Lembrei aqui também, rapidinho, do meu professor, o diácono Luiz Alexandre, um grande professor que Deus abençoe tua vida, meu irmão. O professor aí deu aula para nós de hermenêutica, deu aula também de história da igreja, lá no seminário. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. A sua esposa, a irmã Deaci, a esposa dele foi minha companheira de turma, né? Não só ela, o irmão Joaquim, o George eu conheci já no médio, mas teve as pessoas, tem muita gente lá, irmãos, e espero que eles consigam futuramente, né, queira instalar o aplicativo para nos acompanhar aí também, não porque é eu, irmão, sim, claro, mas é a palavra de Deus está sendo ministrada e a honra e a glória dele. Muito obrigado, tá, professor? Obrigado, irmã Deaci, aí, em nome de Jesus, essa família abençoada. Eu queria também, mais uma vez, agradecer a minha congregação que me liberou, agradecer a Rádio Valente de Deus que me deu essa oportunidade, agradecer a minha esposa, minhas filhas e minha família por ter paciência comigo, irmão. Porque o que leva a família ao crescimento, pastor Anderson, é a paciência de um que tem para o outro. Entendeu? Então que você possa, depois, ler a palavra de novo, vai lá em Êxodo capítulo 20, amém. Depois vem aqui Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, e a gente vai estar dando continuidade, vamos estudar do capítulo 5 ao 7, tem muita coisa boa por vir aí, meu irmão. Glória a Deus. E que você possa ser abençoado, não só neste programa, como toda a programação, né? Tem lá o canal do presbítero Valdir, lá crescendo na graça e no conhecimento de Deus, o vídeo vai estar postado lá, entre amém. Lá, faça a sua inscrição, né, meu irmão? Compartilhe os vídeos, não é verdade? Inclusive agora nós temos o link também da rádio aí, tá? Amém? Você que às vezes não conseguiu instalar aí rapidamente, nós temos o link aí da rádio. E até você que não tenha Facebook, agora nós conseguimos uma forma de você acompanhar a gente mesmo assim, amém? Então eu vou passar o link aí da rádio aí,
que é o www.zeno.fm/Rádio Valente de Deus. Amém? Anota o link aí, você às vezes se atrapalhou um pouquinho aí e está lá aí, mas é só você ir lá no nosso canal do YouTube, amém? Tanto o meu, tanto do presbítero, que lá está lá um tutorialzinho lá para você estar instalando aí a sua rádio em nome do Senhor Jesus, amém? E o Facebook é www.facebook.com/Anderson.José, amém? É só você ir lá e você já vai direto aí. Enquanto nós estivermos ao vivo aqui, a pessoa já vai direto. Não tem nem muita coisinha não. É só direto, às vezes não tem nós como amigo, alguma coisa assim. Não tem problema, você já vai direto na página. E se quiser, né, que nós adicionamos lá ou quiser adicionar lá no nosso canal, nós ficaremos muito gratos aí em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos terminando aqui agora, presbítero, a nossa transmissão aí via Facebook aqui em nome de Jesus, né? E o YouTube. E estamos continuando com a programação aqui na nossa Rádio Valente de Deus. Você que está nos acompanhando aí na nossa Rádio Valente de Deus, permaneça aí em nome de Jesus e já ainda vamos trazer algo sobrenatural para a sua vida aí. Vamos dar um bate-papo aqui hoje, diferenciado aqui com o nosso presbítero aqui em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vocês aí da rede social, nosso muito obrigado e que o Senhor Jesus abençoe poderosamente aí a vida de cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, querido. Amém? Paz do Senhor.